Olá, pessoal do sexto ano. Vamos fazer um experimento aqui com vídeo aula, né? Relembrando os tempos lá de aula à distância, 2020, né? Então aqui nós vamos dar outra pincelada no assunto que a gente começou a ver, né? Nesse bimestre nós vimos classe de palavras, nós vimos várias coisas de pronomes, né? Etc. Nós tínhamos visto substantivos no bimestre passado, que caiu até na prova, né? E agora entrou o assunto ali no livro de concordância, né? Concordância nominal, e falamos um pouquinho sobre isso, né? E falamos um pouquinho sobre concordância verbal também, bem pouca coisa, introdução. A concordância verbal tem a ver com conjugação de verbos, né? Quando se fala eu sou, tu és, eu estou, tu estás, né? Aí a concordância verbal, né? Muita gente erra nisso também. Mas nós vamos ver aqui, então, a questão de concordância nominal. Na gramática, quando você fala nome, você está querendo dizer substantivo, adjetivo, quando não é verbo, né? Concordância verbal é de verbo, nominal é de nomes. Então, quando você fala em mudança de gênero, de número, que você fala, por exemplo, bonito, bonitas, e você vai falar livro bonito, livros bonitos, isso é uma concordância nominal, né? Então, que está concordando o substantivo com o adjetivo. Também tem a questão de concordar com o numeral. Quando você fala, eu tenho 2 livros, né? Você não vai falar, eu tenho 2 livros, né? Então, você vai ter que concordar em gênero e número. A regra geral, deixa eu diminuir isso aqui. Opa, deixa eu botar para o canto ali, deixa eu diminuir aqui, tá? Beleza. A regra geral da concordância nominal é que deve concordar em gênero e número, tá? Deve concordar de toda maneira. Essa é a regra geral, mas tem exceções. Então, nós vamos ver a princípio a regra geral aqui. A regra geral diz o quê? Tá ali o substantivo alunas e o adjetivo novas, né? Então, tá concordando em gênero, que é feminino, e em número, que é plural. Ok, tudo bem, essa é a regra geral. Se tá no singular, nova, aluna, singular e gênero feminino. Ok, regra geral. Vamos ver outras situações aqui. Agora, quando entra a questão de um adjetivo e mais de um substantivo do lado, a gente comentou um pouco sobre isso, né? No caso do adjetivo estar depois, nós vamos ver aqui como é que fica. Então, ele pode concordar com ambos. Se veja que tem o substantivo aqui, bonecas, é feminino e plural. E jogo é totalmente ao contrário, é masculino e singular. Então, ele pode, o adjetivo, concordar com eles, né? Aqui no Brasil, a gente une masculino e feminino e transforma em masculino. Esse é o costume no Brasil, né? Varia um pouco dependendo de outras línguas, mas no Brasil é assim que funciona. Então aqui, bonecas e jogo espalhados, vai ficar ali o adjetivo, né? As bonecas e o jogo espalhados no chão, ok. Então masculino, plural, concordando com os dois substantivos ao mesmo tempo, a união deles. Agora outra situação que pode acontecer. As bonecas, então é facultativo, você pode escolher se você quer combinar com ambos ou com o último, aquele que está mais próximo do adjetivo, tá? As bonecas e o jogo espalhado no chão. Também pode fazer assim, também. Eu acho meio esquisito, mas é correto também, gramaticalmente falando. Então, masculino singular, concordando com o substantivo mais próximo. Se fosse uma palavra feminina, por último, num jogo, cadeira, por exemplo, ele ia falar cadeira espalhada no chão, né? Vamos botar mais para frente aqui. Mais exemplos aqui, ó. Ela comprou 2 vestidos e um chapéu escuros. Então, concordando com os dois aí, tá? É como se tivesse os dois. Ou pode fazer também os 2 vestidos e um chapéu escuro. Eu não tá ali o exemplo, mas pode ser também, seguindo aquele exemplo lá. Outro, estudo as línguas e a civilização ibéricas. Olha só, são palavras femininas. Língua é feminina, civilização é feminino também. E em cima, vestidos é masculino e chapéu é masculino também. Então, outra situação, tá? Aqui, ela comprou 2 vestidos e um chapéu escuro. Olha aí, foi colocada a frase lá de cima aí, né? Então, concordando com o último, ok? Também, tudo correto. Então, vamos para outra situação.
O adjetivo, quando ele vem antes do substantivo, vamos ver aqui. Então, tá aqui a palavra velhas, tá? Ela vai concordar, olha aqui, ó, como é que diz aqui, ó. Ela concorda com aquele que está mais perto, tá? Esse, na verdade, aqui é uma obrigatoriedade, no caso, senão vai ficar esquisito. Então, velhas revistas e livros foram jogados fora, tá? Então, concordando com o mais próximo. Isso se o adjetivo estiver antes. Velhos livros e revistas foram jogados fora. Ok? Aí, então, tá? Então, adjetivo anteposto, ele concorda com aquele que está mais perto. Importante, quando os substantivos são nomes próprios ou grau de parentesco, o adjetivo deve flexionar no plural. Então, olha aqui, ó. Nomes próprios. Então, ou parentesco. Conheci ontem a gentis irmã e cunhada de Laura. Então, está unindo as duas e transformando em plural. Conheci ontem as gentis Ana e Laura. Então, ou se usando a palavra irmã e cunhada, você vai usar gentis, ou usando o nome delas, Ana e Laura. A palavra gentil é uma palavra unissex, vamos dizer assim, né? Que serve para ambos os gêneros. Vamos ver outra situação. Adjetivo regido pela preposição de, quando se refere a pronomes indefinidos. Nesse caso, o adjetivo tende a ficar no masculino singular. No exemplo que a gente aprende, vamos ver o exemplo. Sua vida nada tem de misterioso. Tá? Então, na verdade, aqui a palavra vida, ela é feminino. O misterioso está no masculino. Por quê? Tem o de na frente. Tá? Então, sua vida nada tem de misterioso. Seus olhos têm algo de sedutor. Tá? Então, o de, ele está fazendo uma separação aí. Então, ele está fazendo com que a palavra misterioso e sedutor, que são dois adjetivos, fiquem independentes. Então, daí eles ficam no masculino. Concordância nominal entre um adjetivo e mais de um substantivo de gêneros iguais. Então, na verdade, isso aqui não tem segredo, isso é uma coisa óbvia, tá? Opa, aqui não está o exemplo. Mas nós já vimos exemplo lá em cima já disso daqui. Então, quando um adjetivo e mais um substantivo de gêneros iguais, o adjetivo vai ficar no mesmo gênero e mesmo número. Né? Então, quando eu falo a menina e a mulher sozinhas no parque. Então, são dois femininos. Então, você vai concordar ali em gênero e número o adjetivo. Então, isso aqui não tem segredo, é uma coisa óbvia, na verdade. Agora, os casos especiais. Tá? Aqui. Expressões próprio, mesmo, anexo, incluso, kit e obrigado. Como é que vai ficar? Olha só. Concorda em gênero e número com o substantivo ou pronome a que se refere. Então, veja só. Seguem anexos comprovantes. Você manda um e-mail, né? Você está escrevendo lá. Aí você escreve. Seguem anexos comprovantes. Você mandou um comprovante só. Segue anexo. Você vai falar um só? Segue anexo ou comprovante. Tá? A palavra próprio aí, ó, junto com alunos. Os próprios alunos realizaram as inscrições. Não tem segredo isso aqui, cara. Não mesmo. Tá? Vamos ver aqui. Expressões meio e bastante podem atuar como adjetivos ou advérbios. Então, você sabe que essas palavras elas podem mudar a classe gramatical, né? Se você fala meio é uma coisa não muito, né? É um advérbio. Né? Mas, às vezes, quando você fala metade, ela já vira um numeral. Então, meio de metade. Então, a função na frase é diferente. Né? Às vezes tem a função, o meio ele pode ter uma função numérica. O meio pode ter uma função adverbial, que seria uma coisa não muito, né? É mais ou menos. O bastante aqui também. Então, vamos ver os exemplos. Pedi meia cerveja e meia porção de fritas. Tá? Então, é uma coisa. Então, vai combinar aqui com o substantivo aqui, tá? O substantivo cerveja e o substantivo porção. A loja não tem recursos suficientes. Então, suficientes combinando com recursos, também não tem segredo. Outras palavras aqui. É proibido, é bom, é necessário, é preciso, é permitido. Olha como é que fica aqui. Ele não muda. Olha aqui o exemplo. É proibido entrar de pedestres. Eu já passei para vocês isso. E eu já passei isso no quadro, inclusive, mostrando que quando você não tem o artigo logo depois,
ele fica masculino. Então, é proibido entrada de pedestres. Agora, se eu colocar um artigo, é proibida a entrada de pedestres, né? Então, o é bom ter paciência, não tem segredo. É necessário coragem, né? Então, você não vai falar é necessária a coragem. É necessário, é como se falasse assim, é necessário ter coragem. Agora, se você colocar o artigo, é necessária a coragem para mudar, né? Então, a outra coisa que não tem, acabou essa parte aqui. Tem mais regras de concordância, alguma coisa eu cortei, tirei fora, senão ficaria muito. Eu queria dar só essas pinceladas aí, né? Para a gente dar uma revisada e daí fazer exercícios, ok, pessoal? Então é isso aí, até mais.